Da palestra, né, sobre a reconstrução dessa história, né, uma história que a gente sabe muito pouco, porque, como vocês sabem, quando chegaram aqui os europeus, né, os indígenas não tinham linguagem escrita, então não existia o registro escrito desse passado. Então a única forma da gente realmente contar essa história é através de uma reconstrução científica. Diferentes pesquisadores trabalham com isso, né? Então, no caso da história humana, a gente pode fazer isso para qualquer espécie, mas para a nossa tem outras formas de investigar, porque a gente tem o aspecto da evolução cultural também. Então a gente trabalha tanto com dados biológicos, que é o que a gente chama de antropologia histórica. A história humana é contada pela biologia, né? Então a gente trabalha com morfologia, com são as feições externas de um indivíduo, crânio, né? Ou então com DNA. As diferenças que tem no nível do DNA, que a gente usa, por exemplo, para fazer testes de paternidade, né? Isso também é utilizado para contar a história humana, né? E outros cientistas, né, principalmente da arqueologia e da linguística, trabalham com restos, artefatos. O pessoal da arqueologia escava isso, né, a partir da comparação dos restos escavados, diferentes sítios, diferentes períodos de tempo, você consegue trazer evidência histórica para recontar, por exemplo, sobre o povoamento da América, ou então o pessoal que trabalha com línguas, rituais, mitos, música, tudo isso que os indígenas têm e manifestam, né, também utilizado para reconstrução histórica, né, porque muitos deles têm isso em comum, porque eles herdaram dos ancestrais deles também. Essa é a parte de antropologia cultural. Eu vou me ater mais nessa parte de antropologia biológica, mas quando a gente trabalha com a história, a gente tem que ler todos os lados da história, tanto da parte biológica quanto da parte cultural. Por que isso é importante, né? Basta ver os livros de história que a gente tem, né? Então, o Ministério da Educação adota lá os livros de história do ensino médio, né? E vejo que a gente tem. Esse aqui é um dos livros, né? Um livro de 370 páginas sobre um dos componentes importantes da formação da nação brasileira, né? A nossa raiz indígena, né? Só 12 páginas desse livro inteiro falam disso, né? E tem umas 3 páginas que falam da chegada do ser humano na América, né? 3 páginas. As sociedades da América Central, que está bem longe daqui, né? 5 páginas. E povos da América do Sul, 4 páginas, que é basicamente o povoamento do Peru, os Incas. Né? Só no Brasil, atualmente, nós temos 182 línguas indígenas, né, de diferentes famílias, línguas tão diferentes quanto chinês e português, estão aqui presentes no Brasil, né? Algumas são línguas moribundas, né, que tem 2, 3, 4 indivíduos falando, que não estão passando para os filhos falam português e a língua vai se acabar em 1, 2 ou 3 gerações. Tá? E por que isso? Justamente porque existe uma limitação muito grande do conhecimento histórico acerca da nossa raiz indígena. É muito diferente das raízes europeias ou africanas, por exemplo. Tem muito mais registro histórico escrito, tem muito mais pesquisa arqueológica, pesquisa linguística, né? Todo mundo sabe o que é um fenício, não tem nada a ver com a gente, né? Aquele povo navegante lá do Mediterrâneo, que ocupou várias áreas ali, e aí? A gente sabe muito dos romanos, dos gregos, né, dos bárbaros, né? Por que a gente não sabe dos ancestrais dos povos Arawak, dos Tupi? Né? Justamente porque a gente tem que reconstruir esse passado e a ciência que permite isso. A gente tem que investigar mais. Para quê? Para que o número de páginas sobre essa raiz indígena americana, né, tenha mais conteúdo. Então, é justamente o que a gente tenta fazer nesse resgate histórico com a ciência. Né? Então, aqui eu vou estar falando da parte de antropologia biológica, principalmente, né, tanto da parte de paleoantropologia, que é a história dos registros antigos humanos, né, os fósseis, ou o homem de Lagoa Santa, que é muito importante aqui para nós, né, e contextualizar isso dentro da história do povoamento das Américas, a parte pré-colombiana, né, porque a gente sabe muito o que ocorreu
de 1500 para cá, mas a gente sabe muito pouco do que ocorreu antes, né? E essa parte histórica de trabalho dentro da biologia com a antropologia física, que são as medidas físicas dos indivíduos, características externas, medidas dos ossos, a arqueologia, né? Os restos que resultam disso, e a genética, que é a minha área de trabalho, que eu lido no dia a dia, orientando várias pesquisas sobre isso, né? Bem, eu não vou falar muito disso, mas a paleoantropologia investiga as nossas raízes mais antigas, né? A origem do ser humano africano, né? Ao redor de 200 mil anos atrás, né? Só para dar uma contextualização, a nossa história não é tão antiga assim, do ponto de vista evolutivo, né? Mas, de certa forma, é antiga, porque a gente está falando de uma história de quase 200 mil anos, de uma origem africana. Então, essa aqui é a reconstrução do fóssil mais antigo que a gente conhece de Homo sapiens. Uma morfologia muito parecida com a nossa de hoje. E esse ser humano é que ocupou todos os continentes, né? Dando origem ao que a gente chama de povos indígenas. Então, tem muita gente que acha que povos indígenas são só os índios aqui na América do Sul. Não. Povos indígenas são aqueles povos descendentes desses povos antigos que ocuparam e povoaram esses continentes praticamente a pé. Então, indígenas da Europa são os europeus, então portugueses, espanhol, franceses são os indígenas europeus. A gente não fala por uma questão mais histórica de povoamento aqui, porque nós somos descendentes também de europeus que deram nome ao Brasil, essas coisas todas, né? Na África, os povos indígenas da África tem os Bantu, né? Por exemplo, tem vários povos de língua Bantu, tem os San, tem os Khoi, vários povos diferentes que falam diferentes, que são os indígenas de lá. Na Ásia, são os chineses, os japoneses, os mongolianos. Na Austrália, os aborígenes australianos, né? Nas Américas, são os indígenas americanos. Então, essa pré-história de ocupação do mundo, a gente tenta reconstruir, que ela é menos conhecida, porque isso era anterior à escrita, que a gente chama do período histórico. Mas tudo isso é história. Para algumas pessoas é pré-história, mas para nós não faz muito sentido trabalhar falando que é pré-história, história. Para nós é tudo história. Só que essa história é antiga, antes do registro escrito, né? A gente está falando de um período aí que a última grande massa continental ocupada foi o continente americano ao redor de 18, 20 mil anos atrás. Tá? É claro que a gente tem outras partes do planeta que foram colonizadas mais recentemente. Então, aqui, né, na Polinésia, por exemplo, os povos chegaram ao redor de 1.000, 2.000 anos atrás. A Ilha de Páscoa foi colonizada ao redor de 900 anos atrás. O Havaí também ao redor de 1.000 anos atrás. Mas é óbvio que vocês podem imaginar a dificuldade que seria chegar lá. Precisava de barco. Esses caras simplesmente se atiravam num barquinho sem saber para onde ia de repente. Ancoravam lá numa ilha, né? E se tivesse água para eles, comida, eles sobreviviam, senão pereciam. É muito interessante. A gente vai falar hoje basicamente dessa última grande etapa de colonização continental, que foi o povoamento das Américas, né? Ou América como um todo, mas do continente América do Norte e América do Sul, né? Bem, a gente tem várias ideias sobre esse povoamento, mas o consenso geral, né, é que essa colonização se deu aí, que a gente chama de período pleistoceno, quando tinha grandes geleiras, né, o mundo era em torno de 5, 7 graus mais frio na média, muito mais seco. Tinha essas geleiras aí na América do Norte, né, e os povos teriam vindo da Ásia, principalmente ali da região da Sibéria, né, no Nordeste Asiático, está ali escrito Beríngia. Beríngia seria essa ponte de terra que formava entre a América e a Ásia, num período que formava essas geleiras, o nível do oceano ficava 120 metros mais baixo, o oceano ali em Bering tem só 50 metros de profundidade, o mais profundo que tem, então vocês podem imaginar que com 120 metros abaixo, ficava tudo exposto como uma ponte de terra. Então, a América era uma grande península da Ásia nesse momento. E por esse caminho aí passou, não foi só a gente, não. Mamute, mastodonte, vários animais usaram esse mesmo caminho. Tá? Então, a gente está falando aí de um povoamento natural do continente americano em épocas do Pleistoceno, antes de 12 mil anos atrás. A gente vai discutir um pouco disso. Isso aqui é um esquema geral,
né, de possibilidade de migração. Vocês veem que tem uma que passa por um corredor livre de gelo no meio, os povos passando por aí, outros povos passando pela costa. Essas são as duas entradas principais para o continente americano. Quer dizer, ali em cima já é a América, né? Mas é a América só a parte do Alasca, uma parte que a gente chama do Beringe do Alasca, ou Beringe Oriental, né? Mas quando a gente fala América mesmo, é basicamente o que está ao sul dessas geleiras aí, porque essa era a grande parte do continente ainda a ser explorada. E esses caras foram realmente pioneiros, né? Que chegaram aqui e não tinha ninguém. E aqui é extremamente importante, um lugar que talvez começou toda essa grande conversa sobre a história do povoamento da América, porque tem a região de Lagoa Santa, né, que foi uma região pioneira em hipóteses sobre a possível chegada muito antiga desses povos aqui no continente. Isso aqui acho que é a Gruta de Seca Grande, várias pinturas rupestres aqui em Lagoa Santa, e alguns fósseis, animais humanos encontrados aqui, né, que realmente tiveram muita relevância, porque foi o Peter Lund, aqui no século XIX, que investigando aqui essas grutas da região, achando esses vários fósseis, né, tanto fósseis humanos quanto animais, ele construiu uma história, uma primeira hipótese, lá ao redor de 1840, né, principalmente em relação ao homem. Então, nesses primeiros artigos, essas matérias que ele falava sobre Lagoa Santa, foram inclusive reproduzidos no livro de evolução do Charles Darwin, né? Ele mencionava esse povo de Lagoa Santa, porque ele tinha encontrado vários esqueletos aqui nas grutas, principalmente no Parque do Sumidouro, tem a Gruta do Sumidouro, né? Onde tem 15 crânios que hoje estão depositados, felizmente, lá no Museu de História Natural da Dinamarca, e não no Museu Nacional, né? Felizmente, tem bastante história para contar, né? E mais um punhado de outros fósseis, crânios, principalmente, de indivíduos desse período aí, todos mais antigos dos 7 mil anos. A gente tem uma grande quantidade, né? O pessoal da América do Norte fica espantado, porque quando eles encontram um, vira notícia no mundo inteiro. Aqui a gente encontra 100 de cada vez. Tem um sítio arqueológico em Matosinhos, está sendo escavado agora, que saiu na notícia. O professor André Strauss, que é do Museu de Etnologia e Arqueologia da USP, colega nosso, né? Ele já escavou 42 e tem mais 60 enterrados lá ainda que ele sabe. Só que precisa de muito trabalho, só pode escavar lá entre abril e agosto, que é na época seca, porque na época de chuva não tem jeito de fazer trabalho arqueológico ali na região, né? Então tem que esperar esse período. Ele não veio em 2018, eu tinha combinado de fazer umas coisas com ele, o filho dele nasceu na época, né, mas transferiu agora em 2019, por exemplo. Muito material debaixo da terra ainda. E o pessoal da América do Norte não tem a mínima ideia do que é isso, porque eles não têm nada parecido por lá, né? Então é uma área extremamente rica, né, que ainda precisa de muita pesquisa, né? O Peter Lund também foi pioneiro em outras ideias, não só sobre a antiguidade desses povos na América, que ele dizia que era muito mais antigo, se imaginava. Naquela época a ideia de tempo era um pouco diferente do que era hoje, né? Mas a gente compreendendo a ideia do Lund, inclusive ele dizia que esses povos teriam convivido com megafauna, que são esses animais muito antigos, como o gliptodonte, aí, que era um tatu do tamanho de um fusca, né? Mas tinha gliptodonte, preguiça gigante, né? Tinha mastodonte, tinha vários animais que o Lund dizia que eram contemporâneos desses povos indígenas que ocupavam aqui a região de Lagoa Santa. Então, ele foi o primeiro a propor essa associação que a gente está investigando, tá? Aparentemente são contemporâneos, sim, mas a gente não sabe da real associação desses animais antigos com os homens, porque a gente não tem nenhuma evidência direta de que, por exemplo, eles caçavam esses grandes animais. Na América do Norte tem. Na América do Norte tem vários pontas de flecha associados com bisão e mamute. Na América do Sul a gente não tem isso ainda. Bem, não só na Lagoa Santa tem material de ossos, né? Na Serra da Capivara, que é muito famosa, tem também alguns, não tanto quanto na Lagoa Santa, mas na Serra da Capivara tem algo que é muito mais rico, que é a pintura rupestre. São mais de 1.100 sítios arqueológicos ou cavernas com pinturas só na região da Serra da Capivara. Aqui, Lagoa Santa tem muito, mas não tem tanto,
Tem mais ainda no Peruaçu também, mas Peruaçu a gente não tem muitos restos de esqueleto, né? Mas tudo isso é incorporado nas hipóteses, nos tipos de estudos que a gente faz, por exemplo, com análise de crânios para contar a história do povoamento da América. Então, isso não é coisa específica nem desses dois sítios só, tem também muitos sítios desses na Argentina, no Uruguai, no Chile e vários outros países, mas nada parecido com Lagoa Santa em nenhum lugar. Nenhum lugar tem tantos esqueletos quanto Lagoa Santa. Né? E Luzia, como é que entra nesse contexto? Luzia também pertence a esse agrupamento humano que se chama Povo de Lagoa Santa. Né? E ele foi importante porque quando fizeram uma datação, é uma datação, na verdade, um tanto quanto imprecisa, porque o que a gente chama não é uma datação direta. Tem jeito de você datar diretamente o crânio. Você pega um dente, tira um pedacinho de material dele e faz carbono 14. Só que não conseguiram fazer isso, porque tinha muito pouca matéria orgânica. Um fóssil, ele pode ser mineralizado. Com o tempo, quanto mais tempo passar, ele vai tendo a matéria biológica sendo substituída por minerais. Então, quanto mais tempo passar, vai ter menos material biológico, vai ter menos DNA, vai ter menos proteína, que são os materiais originários do indivíduo. Então, eles tentaram, não conseguiram datar. A gente vai ter essa data esse ano, tá? Eu vou contar essa história. Mas a Luzia, quando ela foi escavada, foi em 1975, na Lapa Vermelha, 2 quilômetros do aeroporto de Confins, né? Pela missão arqueológica franco-brasileira. Então, a Anete Lamy Peray foi a pessoa que chefiava essa missão e que ficou muito famosa. Na época, eles não analisaram muito bem os dados. Quem realmente analisou esses crânios foi o Walter Neves. Né? E em 1998, ele batizou de Luzia. Né? E analisando no contexto parecido com o que Peter Lund fez no século XIX, dizendo que Luzia e outros indivíduos de Lagoa Santa tinham essa morfologia que era um pouco diferente dos povos indígenas de hoje. Os povos indígenas de hoje se diz que eles têm uma morfologia mongolizada. Mongolizada é a morfologia que a gente vê nos chineses, nos japoneses, em muitos indígenas também, né, que tem essa parte do crânio mais achatada, algumas modificações gerais no crânio, tá? Um crânio braquicefálico, nos termos técnicos, se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, tá? Mas é uma morfologia diferente de uma morfologia que se chama não diferenciada, que é o que tem nos africanos, nos europeus, australianos. Tá? A morfologia mais diferente de crânio realmente é a que tem nos povos, né, asiáticos e alguns nativos americanos. Então ela era diferente, ela não tinha essa mongolização. Tá? Da mesma forma que todos os outros indivíduos recuperados aí de Lagoa Santa, mais antigos que 7 mil anos. Todos eles têm essa morfologia não diferenciada. Né? Então, por isso foi importante, o Walter Neves propôs uma hipótese baseada nisso, que era muito interessante, que eu vou falar aqui um pouquinho. E o exemplar estava depositado no Museu Nacional, como vocês sabem, pegou fogo, né? E a gente tem isso hoje. Né? Acho que é menos de 70% do crânio foi recuperado, não sei se já conseguiram montar alguma coisa, mas vocês podem ver que está meio queimadinho ali, umas coisas. Eles recuperaram, né, algo, a gente conseguiu a autorização da Luzia para fazer o DNA, mas a gente não tem o resultado ainda, parece que está um pouco complicado, parece que queimou mesmo, inclusive o DNA. O que é aquele osso comprido ali? É porque além do crânio tem outras partes. Não era só o crânio é o mais informativo. Mas tem outras partes do esqueleto também que eles recuperaram. Tá? Mas tem mais do que isso aí. Tá? Essa foi só a primeira leva lá que eles garimparam ali no meio das cinzas, acharam o material da Luzia. E ela estava dentro de uma caixa de aço. Imagine se ela não estivesse. Não tinha sobrado nada. Era uma caixa, ela estava dentro do cofre. Né? Bem, o Walter Neves, que está ali, né, em 1998, depois de uma publicação mais relevante de 2005, ele propôs um modelo e dizia que por causa dessa morfologia do crânio da Luzia, né, eles, morfologicamente, com as ideias dele, eram muito mais relacionados com africanos e com australianos, e que eles tinham essa origem aí do sudeste asiático, antes de chegar na Austrália, teriam vindo para cá,
passado pelo Estreito de Bering e chegado até a América do Sul. E depois, em vermelho, teriam vindo esses povos com essa morfologia típica de asiático, morfologia mongolizada. Tá? Ele dizia, era a teoria, a hipótese dos dois componentes. Então, por causa dessa relação aí, Luzia, que ele achava relacionado com o africano e tal, tem muita gente que achava que vinha direto da Austrália, mas ele nunca propôs isso também. Tá? Era esse modelo aí, vinha tudo da Ásia. Mas por causa disso eles fizeram uma reconstrução, né? Na verdade, o Richard Levy, que era esse cara trabalhando aí, contratado pela BBC num documentário, fez uma reconstrução, fez essa Luzia que ficou famosa no mundo inteiro. O Walter Neves não aconselhou em nada, diretamente. Simplesmente a BBC pediu, o cara fez, tá? Pegou as interpretações da publicação do grupo do Walter Neves, artigo de jornal, revista, e deu isso daí. Essa é a reconstrução antiga da Luzia, né? Fizeram a reconstrução também do Luzio, né? Um homem, a Luzia era uma mulher, né? O Luzio é da coleção aqui da UFMG, é uma coleção muito importante, chama Harold Walter, também tinha morfologia muito parecida com a Luzia. É um homem, né, muito parecido, também foi reconstruído como australiano, meio africano. É daqui, da de Lagoa Santa, mas esse Harold Walter é uma coleção que tem, acho que metade deles não se sabe exatamente qual grupo, porque ele era tipo esses colecionadores meio amadores, né? Então tinha uma parte que tinha um registro, igual o Museu da Lapinha também, boa parte de lá não sabia exatamente de qual cara, mas é tudo Lagoa Santa, tá? Isso com certeza. Mas aqui vocês podem ver que tem essa reconstrução também, que parece australiano, mais africano, né? Mas na verdade, no crânio, nos ossos, não tem nenhuma informação, por exemplo, sobre o formato do olho, do nariz ou da boca. Da orelha também, não existe essa informação. A informação que tem no crânio é a base de que se fundem os músculos, que se ela é mais ou menos pronunciada, mais ou menos robusta, a gente tem uma ideia se tem mais bochecha, menos bochecha, esse tipo de coisa. Tá? Então, tem muita informação aqui que é uma inferência. Então, por exemplo, essa feição mais australiana, inclusive a pigmentação da pele, não tem nada no osso. Isso é simplesmente porque, lendo os artigos, a interpretação do que o Walter Neves fala, eles colocaram dessa forma. Eu vou mostrar que tem várias formas de fazer reconstrução com o mesmo dado de crânio. Né? Bem, eles fizeram isso então por causa da ideia do Walter, que era essa hipótese dos dois componentes biológicos, né? Então, ele falava muito dessa associação com a Austrália e África, né? E isso até recentemente, né? E tem várias outras reconstruções, é uma reconstrução digital, um software, né? da Luzia aí, né? Um designer lá de Santa Catarina, que é o Cícero Moraes, muito famoso, né? Reconstrução de outro indivíduo, não um indivíduo, na verdade, são 30 indivíduos, ele pegou a média, fez uma reconstrução, eles são dos indivíduos da Lapinha, do Museu da Lapinha, aquele museu antigo do Castelinho que tem ali, né? E reconstruído dessa forma, que ele já está com aparência assim, mais parecida com o indígena que a gente conhece, né? Mas isso também é tudo reconstrução muito baseada nesse modelo do Walter Neves, né? Mas, óbvio que tinha outras hipóteses, a gente sempre falou do modelo Alt-Beringia, né, que a gente fala de uma onda migratória principal na genética, né? Então era um pouco diferente da visão do Walter, a gente falava que tinha sim uma continuidade, né? O Walter chegou muitas vezes a falar que não existia conexão entre o povo de Lagoa Santa e os indígenas de hoje, e a gente sempre dizia que não, que sim, só que ninguém tinha analisado o DNA dos povos indígenas antigos, né? Mas a genética já fala há bastante tempo da origem antiga, né? Desde o final dos anos 90, se fala de uma ocupação anterior a 16 mil anos, né? Então aí está a Beringia, que está a Ásia, a Sibéria e o Alasca, a América do Norte ali, né? Então, em ocupação primeiro dessa área que estava livre de gelo e posteriormente para o sul do continente americano através das geleiras. Então as perguntas como é que isso se deu, quanto tempo, o que ocorreu, que rotas usaram para colonizar, como é que eles atravessaram as geleiras. Né?
Isso aqui é um trabalho, eu sei que é linguagem técnica, mas a gente trabalhou com morfologia, tentando, então, interpretar os dados de morfologia comparado com genética. Um artigo nosso aqui de 2008, que a gente trabalhou toda a morfologia de crânio. Então, você pega o crânio, põe os pontinhos aqui, faz as medidas, e com todas as medidas comparadas entre todos os indivíduos, de todas as áreas geográficas das Américas, de todas as coleções que a gente tem no mundo inteiro, da Ásia, da Europa, na África, compara tudo, e a gente vê que, na verdade, não existe esses dois tipos, né? Variação é um contínuo de variação. Então, o que está mostrando são vários pontos, né? Deixa eu ver se eu aponto aqui. Então, aqui, ó, esse círculo do meio, a gente chama dos paleo-americanos. São vários indivíduos nativo-americanos, estão muito diferentes entre eles, mas eles são menos mongolizados, quer dizer, menos, uma morfologia menos mongolizada. Essa aqui é a morfologia extrema mongolizada, com a face achatada, e aquela ali é a menos mongolizada, tá? Que é mais parecida com a maior parte de nós aqui, por exemplo. Tá? E a gente demonstra que tem uma variação muito grande entre eles, inclusive tem indivíduos indígenas hoje, né, que têm uma morfologia muito parecida com a luzia. Então não existe isso de que essa morfologia é única, é um tipo ou outro, ou que não tem povos como luzia hoje. Tem. Então isso é uma publicação já de 2008, a gente fez várias interpretações disso, mostrando que a variação morfológica que a gente observava ao longo do tempo, né, que ao redor de 8, 7 mil anos tinha uma mudança gradual, que alguns povos estavam mais ou menos mongolizados, tinha essa diferença no achatamento do crânio, por exemplo, né? Isso é muito compatível com o modelo que a gente propunha na genética, né? Aqui está uma forma de ver também, primeiro ocupando a beliche, aquela bola vermelha ali, e a partir daí, a primeira entrada realmente no continente americano, ao sul das geleiras, seria por uma rota costeira, né? Mas quando as geleiras derreteram, a partir de 12 mil anos, então a gente tem uma possibilidade de conexão aí com barcos, né, entre América e Ásia, que a gente chama de fluxo migratório constante que conectava esses dois continentes, que na verdade é assim até hoje. Povos esquimó, por exemplo, tem tanto aqui na América quanto na Ásia. Eles são originários da América, eles como cultura esquimó, mas eles com barquinho, eles atravessam ali 80 quilômetros de mar muito facilmente de um lado para o outro. Se eles fazem isso ainda hoje com barquinho de couro de baleia, que é um tipo de barco que não tem madeira, né? Imagino que eles deviam fazer isso muito tempo atrás também. Esse aqui é um outro artigo que a gente fez, justamente, não vou detalhar isso, simplesmente comparando a evolução morfológica e a evolução que a gente deduz por DNA, né? Essa ocupação aí do continente americano, e isso inclui uma que a gente chama fluxo gênico, uma troca de genes entre indivíduos tanto da Ásia quanto das Américas, que já estavam aqui, e por isso a morfologia asiática ocorre tanto na Ásia quanto ocorre aqui. Por quê? Porque genes passaram de lá para cá, porque passaram pessoas com essa morfologia nos últimos 12 mil anos também. Né? E como é que a gente interpreta isso? Então essa era a reconstrução da luzia, com um crânio que já... Isso aqui é uma fase da reconstrução que você pega o crânio, depois insere os músculos que a gente conhece, né? E a partir disso faz os enchimentos, coloca a pele, e o cara obteve essa reconstrução da luzia, mas lábio, nariz, cor, tudo isso é inferência do artista, não tem nada a ver. O crânio não mostra isso. Esse aqui é um outro crânio igualzinho à luzia, só que ele é da América do Norte, né? Que chama o Homem de Spirit Cave, que é uma caverna lá. A reconstrução dele, também usando o mesmo procedimento, forense, né, que usa até para reconstruir criminosos ou vítimas, né, queimadas, por exemplo. Então se reconstrói, e vocês veem que é uma reconstrução totalmente diferente. Né? Para nós, essa reconstrução é muito mais fidedigna ao que devia ser, do ponto de vista genético. Tá? Essa é a reconstrução que fizeram, não da luzia, né? Essa era a notícia como se fosse luzia, mas não é a luzia, né? É de um dos crânios que se recuperaram aí da Lapa do Santo, que é outro sítio arqueológico lá na região de Matosinhos, que o André Strauss está escavando já há mais de 5 anos. Né?
essa reconstrução, ele já não é mais tão parecido com aquela Luzia, tá? Ele tem umas modificações aí, mas nem tanto. Tá? Essa reconstrução que, na verdade, foi feita em 2012. Né? Não é coisa nova, não. Tá? Eles estão tentando fazer uma reconstrução direta da Luzia ainda, que vai ser divulgado provavelmente em breve. Tá? Mas vocês podem ver que está bem diferente daquela Luzia, apesar de estar ainda com algumas características diferentes. Essa é outra reconstrução de um dos esqueletos, talvez o mais famoso dos Estados Unidos, que é o Homem de Keweenaw, tá? Que também tem as mesmas feições como o Homem de Lagoa Santa. Não é mongolizado, mas veja a reconstrução dele. Tá? Também é muito mais parecido com o que a gente imagina ser ancestral de nativo americano. Como a gente pode aportar dados do ponto de vista genético também, com populações modernas, mas também com DNA de fóssil. Vou mostrar aqui dados de anos. A gente trabalhou bastante com populações indígenas da América do Sul, né, mas comparando também com várias da América do Norte. Então a gente tenta reconstruir uma história genética desses povos. Né, e, óbvio, a gente tem que usar o DNA. Então o DNA, a gente tem aí 46 cromossomos, né, metade deles da mãe, metade do pai. Cada cromossomo é uma sequência dessas letrinhas. O cromossomo tem entre 40 a 120 bilhões dessa letrinha. C, T, T, A, C, E. Dentro disso aí a gente acha genes, mas tem muita área que não é gene. Mas tudo tem variação. Quando você compara 2 cromossomos ou 2 indivíduos, tem variação. Né? E a partir da variação dessas regiões que a gente analisa, da mesma forma que faz um teste de paternidade, é através desse tipo de variação. A gente sabe se o indivíduo é filho desse, irmão daquele, e assim por diante. A gente também utiliza para reconstrução histórica. Né? E a gente faz isso de várias maneiras, de vários tipos de análise. Né? A gente basicamente tem que ter amostra biológica, sangue, tecido de pele. A gente usa, no projeto que eu mostrei para vocês, a gente usou só material de bochecha. Você faz um raspadinho de bochecha, coloca no tubo, não precisa tirar sangue nem nada, não dá trabalho nenhum. Né? A gente ia lá nos Andes, passava na boca do indivíduo e saía verde. O cara mascava a coca o tempo inteiro. Aí, a hora que a gente tirava o DNA, tinha tanto DNA de gente quanto de coca. Então, tinha vários tipos de DNA, mas a gente pode também trabalhar com osso. Então, no caso de trabalhar com material antigo, esqueleto, a gente trabalha com osso. Né? E a partir do osso, da parte interior, que não tem muita contaminação, algumas vezes a gente consegue recuperar DNA disso daí. Então, isso é estudo de DNA antigo, que é muito mais difícil de fazer. E só nos últimos 5 anos que realmente a gente tem a tecnologia para fazer alguma coisa. Provavelmente, né, nos próximos 5 anos, a gente vai ter muito mais competência para gerar mais dados. Não necessariamente o Brasil. Né? Tem 2 grandes laboratórios que fazem isso no mundo, que fazem muito bem feito, um na Dinamarca e outro na Alemanha. Alguns outros fazem mais ou menos. Aqui no Brasil não faz nada. Tudo não. A gente consegue fazer uma parte. Tá? Mas a gente está montando um laboratório agora, junto com o André Strauss, lá em São Paulo, justamente para fazer isso. Tá? Então a gente obtém isso, extrai DNA, tem umas maquininhas aí, gera os dados, tem as sequências, a gente compara as sequências entre os indivíduos, porque tem variação. A partir disso a gente estima os ancestrais, os tataravós que eles compartilharam no passado, e a partir da distribuição a gente consegue reconstruir a história. Né? Falei uma coisa muito complicada rapidinho, mas é mais ou menos isso. Tem muita análise de bioinformática, de computador, para fazer esse tipo de reconstrução. Né? Aqui eu vou falar de uma parte que a gente trabalha muito desde a minha tese, lá nos anos 90. Eu trabalhei muito com essa parte aqui, que é a origem paterna, dados do cromossomo Y, que é aquele cromossomo que torna os homens homens. Né? Tem cromossomo Y, né, do sexo masculino. Esse aqui é a mitocôndria, todo mundo tem escutado, tem a célula, tem essas organelazinhas verdes, aí a mitocôndria que faz a energia, mas a mitocôndria é passada principalmente da mãe para os filhos. Tanto homem e mulher tem, mas só a mãe passa para frente, normalmente. Né? Então eles se complementam, um conta a história paterna e o outro conta a história materna. Tem os vários outros cromossomos que contam a história geral, que são utilizados também. Então, imagina que 4 gerações, cada geração tem mais ou menos 25 anos. Então a gente está contando 100 anos de história aí. Se a gente contar do povoamento do Brasil,
500 anos. Né? São 20 gerações. Então, 20 gerações atrás, com 4 gerações aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Com 6, 32, com 20, não sei quantos tataravós que a gente tem, certo? A coisa é muito complicada. Mas com Y é mais fácil. Por quê? Com Y a gente simplifica um pouco a história, porque a gente só conta uma história de um cromossomo. Esses aqui são os outros cromossomos. Estão vendo que eles estão multicoloridos? Nos tataravós lá, cada um de uma cor, tá vendo? Por quê? Esses cromossomos aqui, eles combinam pedaços de DNA de vários dos ancestrais. O Y só vem de um. Tá vendo que ele vem só de um tataravô, aquele ali da esquerda? Da mesma forma, a mitocôndria, ela só vem por uma linhagem. Então, isso é um estudo de linhagem, não mistura a coisa. É muito mais fácil contar a história com esses dois pedaços de DNA. Os outros dá para contar também, mas é muito mais difícil de contar a história porque eles têm uma coisa que chama recombinação, essa mistureba de DNA que vem de todos os ancestrais. Tá? Não vou falar muito disso porque é muito complicado mesmo. Esse aqui é um estudo nosso que a gente publicou na Science em novembro do ano passado. Tá? Isso com o grupo da Dinamarca, aquele laboratório especial que trabalha com DNA antigo. Tá? Então, tinha 15 genomas, ou sequências de DNA completa, tá? De amostras, e tinha 5 de Lagoa Santa nessas amostras. Então, foram sequenciadas, tá? São da coleção que o Lund coletou em 1840, aqueles que estão depositados lá na Dinamarca, tá? Até hoje. Quem quiser pode ir lá visitar, eles abrem a coleção, vocês vão ver tudo. Né? São ao redor de 30 esqueletos que estão lá, 15 crânios completos. Eu peguei um, na hora que eu mexi aqui, levei um susto, porque tinha um crânio, um cérebro fossilizado lá dentro, e estava solto, estava como uma bola dentro. Pois é, a gente descobriu isso aqui, o cara me contando. A gente não tinha notado, o cérebro desgrudou do negócio, era uma bola fossilizada, está lá dentro. Quem sabe lá tem algum DNA também, né? Mas está lá. Então, isso foi sequenciado, foi comparado, porque todo estudo é comparativo, assim, não tem jeito de contar uma história com uma amostra só, tem que comparar tudo, inclusive amostras de indivíduos de hoje, várias amostras antigas, né? Nesse estudo foram 15, é o estudo mais completo já publicado até hoje, tá? É muito difícil, extremamente caro, fazer cada um desses aí, ficou pelo menos 400 mil euros. Cada um desses antigos, tá? Para a gente fazer de um de nós aqui, a gente consegue fazer por 2 mil euros. Mas para fazer desses antigos, tem que tirar muito dado para obter alguma coisa útil. É muito difícil recuperar o DNA desse material antigo. Foi tudo comparado, né? A gente propôs um cenário que tinha uma dispersão inicial, né? Essa em vermelhinho aí, ocupando tanto a costa, principalmente a costa, né? A parte do Pacífico, e a parte do interior do Brasil, chegando ali a Lagoa Santa. Tá? Mas tem um segundo momento, isso aqui é antes de 12 mil anos, tá? Esse vermelhinho aí, a gente está falando de 14, 15 mil anos, esse em amarelo aí é uma ocupação, na verdade, de outros povos com novos genes, novos DNAs, que estavam vindo também da América do Norte, mas misturando com os povos que já estavam ali. Então, esses vermelhinhos aí são os pioneiros, chegaram aqui primeiro. Imagina as primeiras pessoas chegando na América do Sul. Já viram o pessoal quando vai em Galápagos, os bichos são tudo mansinhos? Não conhece o ser humano, porque lá nunca foram afetados pelo ser humano, né, e ficaram isolados muito tempo. A América do Sul, ela, por exemplo, ficou isolada do ser humano por milhões de anos. De repente, 14, 15 mil anos atrás, chegam os primeiros humanos. Nenhum bicho conhecia essa outra espécie, que anda em 2 pernas, que está aí, que tem ferramenta. Era muito fácil caçar esses bichos. Qualquer bicho era fácil, porque não conhecia a espécie humana. Então, nesse estudo a gente identificou também que tem um processo de expansão populacional desde esse primeiro povoamento. Era muito mais fácil esse pessoal se expandir. Chegar num lugar virgem, né, com um punhado de recursos alimentares, eram todos caçadores, coletores, não existia agricultura ainda,
tá? Porque a agricultura começou só ao redor de 8, 7, 6 mil anos. Na América do Sul, 6 mil anos, 7 mil anos. Tá? Então, a gente está falando de um processo de pessoas que utilizam recursos do meio ambiente sem codificar nada. É como qualquer outra espécie animal. O chimpanzé é caçador-coletor. Ele simplesmente caça outros macacos, outros bichos, ele coleta fruta. E esse pessoal que chegou aí era a mesma coisa. O máximo que tinha de diferente, umas ferramentas mais aprimoradas para caçar. Tá? Oi. Por que Lagoa Santa? Por que o local em si foi parar exatamente aí? Tem alguma, pelo menos alguma a gente, hipótese? Não necessariamente, né, é porque eles gostavam de Lagoa Santa. A explicação principal é porque Lagoa Santa é um bom local para preservação de material. É uma região cárstica, tá, com abrigos, com cavernas, e que o material que é enterrado ou que morre ali vira fóssil muito mais facilmente. Provavelmente tinha por todo o Brasil, mas a fossilização, a preservação de material depende muito das condições de solo e os minerais. Uma região cárstica igual aqui, Lagoa Santa, e outra, País, região cárstica de País, Arcos, ali também tem muito esqueleto. Muito esqueleto. Lá só não tem tanto porque as mineradoras destruíram tudo ali. Tá? Antes de estudarem. Porque Lagoa Santa era muito estudado. País não. Né? Mas ainda tem algum material lá, tem gente estudando. Tá? Então, assim, não é que não tem, provavelmente tinha muita coisa na Amazônia. Mas na Amazônia, até pouco tempo atrás, por exemplo, se falava que não tinha cidades grandes. Mas é porque não tinha resto arqueológico. Todo o material na Amazônia é barro. E barro vai tudo embora. E é úmido. Mas agora, com as técnicas modernas, né, o pessoal já viu que tem cidades de 10, 20 mil habitantes em vários lugares da Amazônia, que eles conseguem ver com radiotelescópio, com umas coisas que conseguem penetrar no solo, e você vê restos antigos de cidades grandes, tá? Mas quando você vai lá, você não é igual nos Andes, que você acha uma pedra. Isso aí é preservado. Né? Então, tem muito disso. A ciência é feita de oportunidades. Né? Então, fossilização, por exemplo, fósseis humanos, animais, é muito dependente da condição local. Na Amazônia não fossiliza nada. Tudo que cai no chão decompõe. Na Caatinga já é muito mais fácil. Porque se para o processo de decomposição no momento, que seca, que falta água, aí mineraliza, porque o processo de fossilização é um processo de substituição da matéria biológica pelo mineral. Vai virando pedra. Então, essas condições só ocorrem na falta de umidade ou no frio. Então, ali na Amazônia não tem. Então, a gente não consegue contar muita história da Amazônia com fóssil, nem de regiões que eram úmidas no passado. Tá? Então, por isso a gente tem Lagoa Santa. É um retrato do passado que foi preservado. Mas e a gente pode só inferir a história porque esse resto foi escavado hoje. Né? Não dá para a gente inventar dado de lugar que não tem. Provavelmente tinha muita gente do quanto é lugar na Mata Atlântica, mas a Mata Atlântica é úmida. Aí para preservar, a não ser que tem alguns caras na Mata Atlântica que ocuparam caverna, que tinha uma parte seca, e ali você consegue achar alguma coisa. Né? A gente acha em área de sambaqui. Sambaqui é uma área boa de preservação, porque o pessoal empilhava concha, pedra e botava o esqueleto lá no meio e aí ele mineralizava. Apesar da chuva, apesar de tudo, que ficava um monte de conchas assim. Sambaqui, já ouviu falar? Na beira da Praia Santa Catarina, Rio de Janeiro, tem uns sambaquis muito importantes, 7 mil, 8 mil anos atrás. Bem, então essa aí mostrava essa hipótese, né? Depois a gente trabalhou, meu aluno de mestrado, o primeiro autor, Tomás Pinotti, que devia estar aqui hoje, mas ele está lá na Alemanha para fazer doutorado. Né? Aqui está faltando dinheiro, então ele ia fazer doutorado aqui, mas a situação está meio complicada. Ainda mais para estudo de história, né? Porque de acordo com algumas pessoas não vale a pena estudar isso, porque não gera patente. História é patrimônio universal da humanidade. Oi? Exato. Né? Não tem essas coisas que dão dinheiro, isso aqui a gente
Né? Ninguém se aposta da história. A história tem que ser divulgada, não faz sentido esconder dado. Né? A gente tem que divulgar. Então, esse aqui é um desses estudos que a gente fez com o genoma, mas principalmente com a parte de cromossomo Y. Né? 36 amostras antigas e outras 200 sequências de indivíduos modernos, né, de várias populações, de grupos linguísticos diversos, de todas as Américas, né, e tinha 2 siberianos para comparar também. Esse foi o maior estudo com o cromossomo Y. Né, a gente aqui está a distribuição deles, vocês podem ver aqui nas Américas, em parte ali da Sibéria, o mapa está visto de cima do Ártico, né, do Polo Norte. Então, a gente fez a comparação disso tudo, não vou detalhar, mas a gente tem praticamente, dentre os cromossomos Y, que são esses que fazem o homem-homem, né? Tem 4 linhagens nativa-americana, tem uma que está 90% de todos, que é aquela seta maior, os outros são menorzinhos, né? São menos de 5% da população. Tá? Tem um grupo que a maioria dos indivíduos que está aqui, não vou detalhar isso, mas isso aqui é uma análise de DNA, praticamente o que você vê aqui é a reconstrução do padrão de ancestralidade. O que significa isso? Que são vários indivíduos, estão juntos, todos eles voltam ao ancestral aqui. Isso aqui é mais ou menos 14 mil anos atrás. Quanto mais para trás, né, mais antigo. A gente está falando de 18 mil, 16 mil e assim por diante. Então a gente coloca datas dos ancestrais, a gente sabe de onde vêm os indivíduos, quais comunidades eles são, que língua que eles falam, não os antigos, né? A gente não sabe que língua o pessoal de Lagoa Santa falava, né? A gente pode falar isso para os de hoje. E a gente consegue fazer datações, por exemplo, essas datas aqui, 21 mil, 19 mil, 16,8, significa momentos que essas populações, os ancestrais dos indígenas americanos, diversificaram em alguns pontos do planeta. Então, as diversificações mais antigas são ali na Beríngia, que é essa área entre Ásia e América do Norte, lá em cima, que está marcada em roxo, né? E esse processo de ocupação foi posterior a essa ocupação da Beríngia, né? Bem, essa aqui é o que a gente chama as 4 linhagens principais, são 2 aqui em vermelho, tá? Uma delas, que é essa de baixo aí, que está escrito QM3, é um tipo de cromossomo Y, que é um tipo de variação no DNA do Y. Todos os indígenas que têm isso aí são ancestrais de um Adãozinho americano. Um homem lá ao redor de 15, 16 mil anos atrás, né, que teve filho, que teve vários filhos, 90% dos caras da América do Norte, do Central e do Sul são descendentes dele. Inclusive, a maior parte dos indivíduos de Lagoa Santa tem esse cromossomo Y10. Tá? Essa que a gente chama da linhagem fundadora principal. Por quê? 90% dos indígenas aqui, Esquimó, Nadelê, vários povos da América do Norte, Central e do Sul, têm esse cromossomo Y, herdaram de um único cara. Eles são derivados de um produto que a gente chama de expansão populacional, provavelmente daqueles primeiros caras que chegaram no continente vazio, que se deram muito bem. Então imagina, gente, chegar aqui. Primeiro, as doenças não existiam aqui, porque nunca teve gente aqui antes, né? A doença que apareceu aqui foi a doença de Chagas, que é da América do Sul, né? Mas não afetava tanto assim também, porque mata a pessoa depois de 40, 50 anos. A gente está falando de uma época que as pessoas não viviam mais de 40 anos. Né? Igual o câncer, né? O câncer sempre existiu, mas antes não causava impacto nenhum. Se não vivia mais de 40 anos, a média idade a expectativa de vida era 30, 35 anos. Imagina, quando era caçador-coletor, né? Sim. Sim, existe, né? Populações, por exemplo, os brasileiros são miscigenados. Nós somos produtos de indígenas americanos, indígenas africanos, indígenas europeus. Nessa mistura de nações que deu origem ao Brasil. Na nossa análise brasileira, a contribuição paterna de Y é muito pequena. É 1%. Nessa população você pega na cidade, independente de cor, independente de qualquer coisa. Tá? Agora, do ponto de vista materno, mitocôndria, 30%.
30%, se eu pegar aqui essa população aqui, né, as mitocôndrias de todos nós, vai dar mais ou menos 30% de nós. Isso. Exato. Do ponto de vista materno é assim. Mas por quê? Porque a gente sabe de como foi a colonização. A colonização é sempre assim, né? A entrada, geralmente, de homens, como foi, né? Na verdade, as primeiras mulheres que vieram em grande número foi no século XIX. Começou a vir muita mulher de outros países aqui para o Brasil. Antes era só indígena, depois vieram africanos, aí vieram homens e mulheres. E só mais tarde vieram portuguesas, alemãs, né? Então, e isso deu esse resultado que a gente observa aí. Do ponto de vista materno é 30%. Do ponto de vista paterno é 1% indígena americano, é mais ou menos uns 4, 5% africano e o resto é tudo europeu. Né? Esse é o tipo de colonização que teve o Brasil. E não é uma história que a genética está modificando. Isso aí, né, o Darcy Ribeiro falou muito disso. Né? No caso, teve o de Casa Grande Senzala, o Gilberto Freire. Né? Então a gente tem toda essa história que os antropólogos já contam há muito tempo. A genética só veio corroborar, não tem nada de novidade. Tá? Só veio confirmar o que fala dessa diferença de sexo, de contribuição inicial, da nominação, né, que a gente conhece aí de várias formas. Aqui a gente está falando dessa outra história que é antes dessa bagunça toda que começou em 1500. Né? Então a gente está falando de uma história antiga que precisa ser contada, que quase não tem nos livros de história. Esse aqui eu vou passar. Bem, a gente tem então 4 linhagens fundadoras, isso aqui é só um resumo, né? E que eles têm um ancestral com siberianos 22 mil anos atrás. Significa que a ocupação da América com esses dados é meio difícil explicar ser mais antiga do que isso, do que 22 mil anos. Então, até 22 mil anos dá para explicar esses dados. Essa sublinhagem do QM3 que está aqui, a gente tem várias análises que indicam que teve uma grande expansão populacional. Significa que os indivíduos multiplicaram muito, deixaram muitos descendentes e rapidamente ocuparam todo o continente americano. Por isso que a gente disse que essa linhagem estava naqueles primeiros povos que chegaram primeiro nas Américas. Primeiro que todos os outros. Porque chegaram outros depois, que estavam na Beríngia, na parte ali do Alasca, que não tinham descido ainda. Tá? E chegaram depois. Então a gente mostra que tem essa diversificação da Beríngia aí nesse período, entre 21 e 16 mil anos. Né? A gente tem um modelo que chama Beringia Standstill em inglês, que é o tempo que essas pessoas, esses ancestrais ficaram ali na Beringia caçando, vivendo ali, porque era um ambiente bom, tá? Tinha muita megafauna, muito animal para caça, e não tinha gelo. Era uma área que tudo indica que ela era uma área coberta de tundra e vários animais viviam ali, né? E os homens acompanhavam esses animais como predadores. Né? A diversificação desses cromossomoides, tanto modernos quanto antigos, mostra que a preocupação da parte sul da América, que a gente chama modelo fora da Beríngia, ou out of Beríngia, né? Eram 2 rotas principais, eu não vou falar muito disso não, e essas pessoas chegando aqui na América do Sul, muito interessante que o aluno encontrou, o Tomás, né? É que quando você compara os indivíduos, as áreas geográficas mais próximas, das populações indígenas proximamente localizadas, e até que falam grupos, famílias de línguas parecidas, são muito mais relacionadas do ponto de vista paterno. Isso a gente chama de subestruturação. Subestruturação é quando as populações estão associadas com a geografia, por exemplo, ou com a questão linguística. Tá? Isso é muito interessante porque isso indica que a população que chegou aqui ocupou toda a América do Sul e foram se adaptando a cada um desses lugares. Pois é, mas Oi. se não tivesse havido todo esse período que houve com a ocupação portuguesa, né, no início, que os ocupavam muito o litoral, como é que seria isso? Aí eu vocês viram alguma coisa em comum entre os indígenas remanescentes em Minas Gerais e a Luzia? Sim, sim. Aqui estão os povos relacionados à Luzia.
eles estão muito relacionados, por exemplo, povos vivos hoje que estão ali no Mato Grosso, por exemplo, mas com vários outros povos. Aqui são todos relacionados, tá? O que acontece é que a gente está contando uma história mais antiga aqui. A gente está falando de uma relação de até 14 mil anos. 14 mil anos é muita coisa. Não, a gente já teve várias discussões com a Nied Guidon, né? Ela até me fez ir com um funcionário lá do parque para analisar o DNA dele, porque ela achava que ele era relacionado com os povos lá do Piauí. Aí quando a gente mostrou para ela que ele tinha tanto mitocôndria quanto cromossomo Y europeu, ela ficou brava comigo. Isso acontece, não tem nada a ver com a cor da pele, com a aparência externa, com o que você é geneticamente, na verdade. Tá? E várias pessoas, alguém conhece o professor Sérgio Pena, que é muito famoso genético? Pois é, a mitocôndria dele é ameríndia, nativa americana. Né? A minha é europeia, mas porque eu sei, porque a minha mãe é filha de italiano, que não sei o quê. Mas meu pai, a mãe dele, era africana. Então, né, tem herança africana. Eu tenho também DNA indígena. 3% do meu DNA é indígena americano, porque eu tenho um ancestral. De 32 tataravós que eu tenho no passado, um deles era indígena americano. Pelo menos um deles também era africano. A maior parte era da Europa e Oriente Médio. Né? Então, isso é uma forma de contar a história, mas é a história que todo mundo já sabe dos últimos 500 anos. A história que a gente está interessada é essa antiga aqui, que não tem nada no livro. Né? Então, isso aqui é muito interessante, mas que são poucos indivíduos. A gente quer reproduzir. Se a gente tivesse acesso às amostras aqui do litoral, você vê que não tem nenhuma aqui. Por quê? Porque os do litoral foram os que foram exterminados. Não que eles foram realmente exterminados, porque a maior parte deles fizeram um acordo com os portugueses e franceses também, os tupis. Tanto que a língua de colonização do Brasil é tupi. Até 1759 só se falava tupi praticamente aqui. Aí veio o Marquês de Pombal e falou: se se falarem mais tupi aqui, vai ser morto. Era pena de morte. Todo mundo foi obrigado de uma hora para outra a ter que falar português. Porque senão seria igual ao Paraguai. O Paraguai fala Guarani, que é uma língua tupi. A língua nossa de colonização teve duas, né? A tupi daqui, né? A língua geral daqui e a língua geral da Amazônia, que eram 2 tupis. Tá? Esses povos fundiram com os portugueses, fizeram aliança justamente porque no início eles queriam derrotar os tapuia, que eram os eternos inimigos dos tupi, que são os equivalentes hoje aos Machacali, aos Krenak, aos Chavante. Né? O Chavante, por exemplo, tudo indica que eles tinham origem em Minas Gerais. E hoje eles estão no Mato Grosso, porque os ancestrais deles, lá no século XVII, ficaram sabendo que estavam chegando os portugueses, eles estavam vindo de onde o sol nasce. Então eles iam contrário a onde o sol nasce, chegando perto da Amazônia. Só que os chavantes morrem de medo de floresta, eles gostam de cerrado. A hora que eles chegaram assim na borda da Amazônia, pararam ali, ficaram lá no Mato Grosso, né, onde tem as terras indígenas chavantes em área de cerrado. Tá? Tem várias dessas histórias por aí. Né? Os que escaparam, que deram um jeito de alguma coisa. Os chavantes foram realmente contactados em 1947. Todos pelados, só falando a língua deles. Né? Hoje tem 4 ou 5 terras indígenas chavantes, só uma delas preserva a tradição ancestral, com a própria religião deles, com todos os costumes. Eles podem ter 6, 7, 8 esposas. Né? Eu fui batizado de chavante, já falei com a minha esposa, se eu vou para lá eu posso ter 5, 6, 7, basta eu caçar um tamanduá, dá para um cara lá e me arruma a filha dele, se eu caçar uma onça ele me arruma 3. É assim que é a cultura chavante. Mas nas outras terras indígenas chavante, elas são ou evangélicas ou católicas, aí só uma mulher. Mudaram completamente a cultura deles. Tem na Ásia Central, tem várias delas. Mas tem na Colômbia, tem os Wayuu, as mulheres Wayuu, que é uma tribo indígena do grupo Arawak, tem vários homens. Elas nunca se casam. A hora que elas querem ter filho, vai lá e pronto. Mas é exceção, tá? A maior parte das tribos indígenas é assim. Tem essas questões. Mas assim, muitas delas não têm essa
fidelidade, né? A gente chegava, eu trabalhei muito com os indígenas aqui, a gente chega, pega um questionário e pergunta, seu pai, às vezes eles falam que, meus pais, eles falam que tem 2 ou tem 3, porque na cultura deles, alguns acham que pode ter mais de um pai. Né? Porque eles não sabiam o que era espermatozoide, óvulo, essas coisas, nada. Né? Então, na cultura deles, podia um menino ser filho de 2, 3, 4 pais. Isso é muito comum em várias comunidades indígenas. Né? Essa aqui é a ideia da colonização inicial, né, com esses dados que a gente tem. A gente acha que é mais antiga essa daqui, porque os dados indicam que essa é a linhagem principal que ocupou a parte da América do Norte, América Central, América do Sul. Né? Isso aqui já estava um caminho via rota costeira com um barquinho pequenininho. Né? Você conseguia ultrapassar isso tudo, porque tinha partes descongeladas na parte costeira do Pacífico. Né? A partir de 13.000 anos começou a derreter tudo, 12.000 anos já estava tudo derretido, então já estava tudo aberto como é hoje. Tá? Então você podia, esse corredor aqui, essa parte aqui era uma área que derreteu primeiro, então eles poderiam ter passado por aí, tá? No segundo momento. Então são 2 eventos de 16 a 14.000 anos e a partir de 13.000 anos. Então é aquela que a gente considera que é a primeira entrada de povos que inclusive chegaram na América do Sul e deu origem à Lagoa Santa. Tá? 12.000 anos atrás. Bem, a gente tenta integrar. Então, como eu falei no início da exposição, a gente tem que considerar dados de antropologia biológica, de ossos, DNA, de antropologia cultural, arqueologia, linguística. Né? Então, a gente trabalha com isso, tentando integrar. Então, essa é a região-chave desse povoamento inicial. A Beríngia está aí, aqui a linha mostra o que ficava exposto, né, quando o nível do mar abaixa 100 metros. Né? Uma área muito grande, então é totalmente conectada aí a Ásia com a América. Né? Então, nesse processo, a gente tem que considerar a morfologia. Então, esses primeiros aqui, né, são povos com essa morfologia aqui, que é parecido com Luzia. Povos com essa outra morfologia aqui são mais parecidos com os povos mais mongolizados, que têm essa face mais achatada, né? Mas tem um punhado de variação entre eles. Né? Hoje, muitos povos têm essa morfologia mongolizada, mas alguns ainda têm uma morfologia como desses primeiros aqui, inclusive os Chavantes, Machacali, tá? São povos, inclusive aqui de Minas Gerais. Né? Então, a gente tem uma ocupação inicial da Beríngia, essa seta vermelha, né? E a gente tem uma colonização mais recente, que a seta verde está indicando, né, de 12.000 anos para cá, que conectava ainda, mesmo com o Estreito de Bering formado com o nível do oceano alto, só 80 quilômetros de mar separa a Ásia da América. É muito fácil de passar aí com barquinhos, e é o que os esquimós fazem, eles vão para lá e voltam o tempo inteiro, né, porque tem essa cultura do Ártico. Né? Então, a gente tem esse povoamento pleistocênico, que é pleistoceno desse período anterior ao nosso, a gente está no Holoceno, Pleistoceno antes de 12.000 anos, então de 24 a 12.000 anos, a gente tem a diversificação de povos aí na Beríngia, porque essa é uma região muito grande, daqui até lá em cima ali, é mais de 1.500 quilômetros. Isso aqui é muita terra, tá? E tinha mamute, tinha vários elementos da megafauna, tinha uma região coberta de tundra, alimento para esses animais, tá? E eles se conectavam. A partir dessa região aí da Beríngia, tinha geleiras daqui para frente. Tudo de geleira. Como é que ia atravessar essa montanha de gelo? Né? Aí, isso começou a ser possível a partir de 16.000 anos, porque a rota costeira começou a descongelar uma parte. Tá? Então, é o que a gente fala ali, os primeiros povoadores vindo por uma rota costeira, dessa rápida dispersão de 16 e 14.000 anos, até chegar na América do Sul, e um segundo momento pelo interior da América do Norte, né, com o derretimento das neveras a partir de 13.000 anos, em direção ao um continente que já está povoado. Então, esses caras não foram os pioneiros. Esse segundo momento já encontrou um continente que os primeiros vieram e ocuparam. Né?
Sim, sim, sim. Ah, sim. Bem, eles já estavam misturando aqui na Ásia, né? Aqui na Ásia já estavam todos misturando também. Tá? Mas aí, eles diferenciaram aqui, certo? Aí uma parte veio por aqui, ó, pela costa. Os que ficaram continuaram se diferenciando. Aí depois que eles entram para lá, encontram os outros que já vieram antes e miscigenaram. Então a miscigenação sempre foi um componente importante de todas as populações. Isso nunca deixou de ocorrer. Povos encontram. Né? Miscigenação é uma coisa meio complicada, porque normalmente o que acontece, né, esse mundo pré-histórico que é totalmente machista, tá? Os homens são eliminados e as mulheres são preservadas muitas vezes. Lembra dos raptos das Sabinas? Aquela história que a gente aprende na Europa, né? A gente sabe tudo da Europa, mas está cheio de raptos das Sabinas aqui, inclusive de registros antropológicos. Duas etnias indígenas se encontrando, guerreando, matam os homens tudo, ficam com as mulheres, muitas vezes matam até as crianças. Alguns preservam as crianças, não aí vão homens preservar a criança, mas essa sempre foi a maior parte da história de todas as nações, não só na América, no mundo inteiro. Né? São poucas as nações que têm aquilo, que as mulheres, ela é matrilocal, né? As mulheres mandam, né? Mas a maior parte não. A maior parte dessa história antiga é assim. Né? E além, então, dessa colonização mais antiga, tem evidências de colonização mais recente, de 12 mil anos até o presente, que é a setinha verde que eu falei com vocês. Então, é isso que permite essa morfologia mongólica, que apareceu primeiro na Ásia, ao redor de 12 mil anos atrás, e só 8 mil anos, 7 mil anos, começa a aparecer na América. O que você imagina? Então, genes da Ásia continuaram vindo para as Américas, e essa morfologia, né? O zigomático, aqui, que esse osso tem aqui achatado, né? Essa, de maneira geral, a face mais achatada, os dentes também tem uma coisa que chama sinodontia, que é típico de chineses, mas muitos povos nativos americanos. A minha irmã tem uma dentição da frente aqui, sinodonte. Já viu que as pessoas que têm incisivo virados assim para dentro? Os dois aqui, um pouquinho para dentro? Esse é típico de dentição sinodonte. Tá? Herança indígena americana. Então, isso provavelmente é explicado por genes que chegaram depois que derreteu o gelo, conexão de Ásia e América. E por isso, né, que o Walter Neves falava, não, né, porque vieram um povo, extinguiu e depois vieram outros. Não, não é assim. Nem o Walter Neves não fala isso mais. Tá? E a explicação nossa da genética é esse fluxo gênico, que a gente chama fluxo gênico holocênico, durante o período holocênico, que é de 12 mil anos até o momento de hoje.